Eu estava caindo. Não era uma metáfora. Meu corpo inteiro bateu no fundo daquela piscina e eu senti algo que nunca tinha sentido antes: o silêncio absoluto do medo. Eu tinha 18 anos. Tinha acabado de assinar meu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O mundo inteiro se abria na minha frente e, de repente, nada. Só a coluna doendo e a certeza de que algo tinha quebrado dentro de mim. Os médicos disseram que eu tive uma fratura na vértebra. Disseram que, se o impacto fosse alguns milímetros diferente, eu nunca mais andaria, nunca mais correria, nunca mais tocaria numa bola, porque ali, deitado naquela cama de hospital, olhando para o teto branco, eu fiz uma promessa, não para os médicos, não para o clube, para Deus. Eu disse: se o Senhor me devolver as minhas pernas, eu vou usar cada passo para honrar esse presente. Meu nome é Ricardo Isaacson dos Santos Leite, mas o mundo me conhece como Kaká. Nasci em Gama, cidade satélite de Brasília, em abril de 1982. Meu pai era engenheiro, minha mãe era professora. A gente não era rico, mas nunca faltou o essencial: amor, disciplina e fé. Desde pequeno, a bola era minha linguagem. Eu não era o mais forte, nem o mais rápido, mas eu enxergava o jogo de um jeito diferente. Eu via espaços onde os outros viam paredes. Eu sentia o tempo da jogada antes dela acontecer. E meu pai sempre dizia: Ricardo, talento sem disciplina é fogo de palha. Aos 8 anos, entrei na escolinha do São Paulo. Sair de Brasília foi a primeira dor. Deixar os amigos, a escola, a rotina. Minha mãe chorou no aeroporto. Eu tentei ser forte, mas no avião, sozinho, chorei também. E eu era só uma criança tentando alcançar um sonho que ainda não entendia direito. A base do São Paulo era dura. Tinha moleque maior, mais forte, mais agressivo. Muitas vezes eu pensava em voltar, mas algo dentro de mim dizia: fica, aguenta, isso vai valer a pena. Outubro de 2000, eu tinha acabado de completar 18 anos. Fui comemorar com amigos em um clube, um mergulho, um simples mergulho em uma piscina, a coisa mais banal do mundo. Só que a água era mais rasa do que eu imaginava. Meu corpo bateu no fundo com toda a força. Eu senti um estalo na coluna. Fiquei parado, submerso, sem conseguir me mexer direito. Quando me tiraram da água, eu não sentia as pernas da mesma forma. No hospital, o diagnóstico: fratura na sexta vértebra torácica. O médico olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. E era um misto de pena e cautela. Ele disse: você teve muita sorte. Alguns milímetros e você poderia estar paraplégico. Sorte? Não. Eu sabia que era outra coisa. Ali, naquela cama, eu conversei com Deus de um jeito que nunca tinha conversado antes. Não com orações decoradas, com o coração aberto, cru, desesperado. E a resposta que eu senti não veio em palavras, veio em paz. Uma paz que não fazia sentido diante do medo, mas que me dizia: confia. A recuperação durou 3 meses. 3 meses sem correr, sem chutar, sem sentir a grama. Cada dia era uma batalha contra a ansiedade. Eu olhava pela janela do apartamento e via crianças jogando bola na rua e pensava: será que eu vou voltar a fazer isso? Mas eu voltei. E quando pisei no campo de novo, eu não era o mesmo jogador. Eu era alguém que sabia o que era perder tudo. E isso me deu algo que nenhum treino dá: perspectiva. Depois do acidente, joguei com uma fome diferente. Cada partida era um agradecimento. Cada gol era uma confirmação de que Deus tinha um plano para mim. Em 2001, fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Eu não acreditava. O menino de Gama que quase ficou numa cadeira de rodas vestindo a camisa amarela. Em 2002, fui para o Mundial do Japão e da Coreia. Eu era reserva. Assistia de fora enquanto Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho faziam história. E eu pensava: um dia vai ser a minha vez. Não por vaidade, porque eu sentia que tinha algo a entregar. E a vez chegou. Em 2003, o Milan me chamou.
Quando pisei em San Siro pela primeira vez, tudo pareceu grande demais. O estádio, os jogadores, a história, Maldini, Nesta, Seedorf, Shevchenko. Eu era um garoto brasileiro no meio de lendas, mas a bola é a mesma em qualquer lugar do mundo. E quando ela chegou no meu pé, eu sabia o que fazer. Nos primeiros jogos, senti o respeito crescer nos olhos dos companheiros. Não por o que eu falava, pelo que eu fazia em campo. E o Milan se tornou minha segunda casa. 2007. Se eu pudesse congelar um ano da minha vida, seria esse. Tudo convergia. O corpo funcionava perfeitamente. A mente estava em paz. A fé estava inabalável. E o futebol fluía como nunca. Naquela temporada, eu conduzi o Milan de volta ao topo da Europa. Na semifinal da Champions League contra o Manchester United, eu marquei 2 gols em Old Trafford. 2 gols que calaram 76 mil pessoas. Eu lembro do silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor de um estádio inteiro em choque. E eu, ali, de joelhos, apontando para o céu. E na final, vencemos o Liverpool. A mesma equipe que 2 anos antes tinha nos humilhado em Istambul. Aquela vitória não foi só um troféu, foi uma cicatriz curada. Quando anunciaram meu nome na cerimônia da Bola de Ouro, eu não senti euforia, senti gratidão. Uma gratidão tão profunda que doía no peito, porque eu sabia de onde eu vinha. Da cama de hospital, do medo de não andar, das noites chorando em São Paulo longe da família. Cada passo me trouxe até ali, e eu pensei, Deus, o Senhor realmente não me deixou cair. Naquele ano compararam meu nome com os maiores. Zidane, Ronaldo, Messi, disseram que eu era o melhor do planeta. Mas dentro de mim, eu sabia que eu não era o mais talentoso, eu era o mais grato. O futebol tem uma crueldade silenciosa. Ele te leva ao céu e não te avisa quando começa a descida. Em 2009, fui para o Real Madrid, o maior clube do mundo, a maior transferência da época, 70 milhões de euros. O mundo esperava que eu fosse mudar tudo, mas algo já não era mais o mesmo. As lesões começaram a aparecer com uma frequência cruel. Joelho, coxa, pubis. Cada recuperação era mais longa que a anterior. Eu treinava, sentia dor, jogava, sentia dor, descansava, e a ansiedade doía mais que o corpo. Madrid é uma cidade que não perdoa, a torcida quer resultados imediatos, a imprensa disseca cada segundo, e eu, que sempre fui discreto, me senti nu, exposto, cobrado por algo que meu corpo já não conseguia entregar. Havia noites em que eu sentava no quarto do hotel sozinho e me perguntava, será que acabou? Será que aquele menino que mergulhou na piscina finalmente encontrou o limite? A fé continuava ali, firme, mas a carne era fraca. E pela primeira vez, eu tive que aceitar que nem toda oração move o joelho de lugar. Messi e Cristiano Ronaldo dominavam tudo, 2 monstros de outra galáxia. E eu, que um dia estive no mesmo patamar, agora assistia de longe. Não por falta de vontade, por falta de corpo. Isso mói a alma de um jeito que só quem viveu entende. Em 2013 voltei ao Brasil, de volta ao São Paulo, de volta ao início. Muita gente viu como decadência, eu vi como ciclo. A vida é feita de círculos, e eu precisava fechar o meu onde ele começou. Jogar no Morumbi de novo com a torcida tricolor cantando meu nome foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. As pernas já não eram as mesmas. A velocidade tinha ido embora, mas a inteligência, a visão de jogo, o toque, essas coisas ninguém leva de você. Depois passei pelo Orlando City e nos Estados Unidos. Um futebol diferente, uma vida diferente. Longe dos holofotes, longe da pressão europeia. Ali, eu redescobri o prazer simples de jogar bola, sem cobrança de bola de ouro, sem expectativa de Champions. Só eu, a bola e a grama. Me aposentei em 2017, sem festa grande, sem estádio lotado, do jeito que sempre fui, quieto, grato, em paz. Algumas pessoas acharam estranho,
esperavam fogos de artifício, mas eu já tinha tido meus fogos. Cada gol, cada assistência, cada vez que apontei para o céu, aqueles foram meus fogos. As pessoas me perguntam: do que você mais sente falta? E a resposta nunca é o que esperam. Não é dos gols, não é dos troféus, não é dos estádios lotados. É do vestiário, daquele momento antes do jogo, quando você olha para os seus companheiros e sabe que cada um ali vai dar a vida por 90 minutos. Aquela energia, aquela irmão, aquilo é insubstituível. Eu não fui perfeito. Tive anos medianos. Tive jogos em que desapareci. Tive momentos em que o mundo esperava mais do que eu podia dar, mas eu dei tudo o que eu tinha. Cada gota de suor, cada músculo dolorido, cada madrugada de fisioterapia. Eu dei tudo. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquele menino deitado na cama do hospital, eu diria: não chora, você vai andar de novo, vai correr de novo, vai fazer 76 mil pessoas ficarem em silêncio em Old Trafford, vai segurar a taça da Champions debaixo de chuva de papel picado, vai ser eleito o melhor do mundo. E sabe o mais bonito? Você vai fazer tudo isso sem perder quem você é, porque no fim, o futebol acaba, as pernas param, os estádios se esvaziam, mas o que fica é o que você construiu por dentro. E por dentro, eu sei quem eu sou. Sou o menino de Gama, sou o filho de Bosco e Simone, sou o cara que quase perdeu tudo numa piscina e ganhou o mundo num campo de futebol. Meu nome é Kaká e essa é a minha história. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois publicamos vídeos diariamente.